nós teremos agora mais um painel que abordará o seguinte tema: como garantir a qualidade na atenção, aliás, a qualidade nas políticas de atenção à primeira infância. Para compor o palco, então, eu convido Alejandra Meraz Velasco, coordenadora-geral do Movimento Todos pela Educação. Convido também Dr. Osmar Terra, da Câmara dos Deputados. E para mediar este debate, convido o gerente da área de conhecimento aplicado da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Eduardo Marino. Com a palavra, Eduardo Marino, por favor. Boa tarde, todos animados aí para a nossa penúltima sessão? Bom, o tema dessa sessão, ele pode aparentar ser macro, né? Quando se diz, quando se fala de políticas de atenção à primeira infância, mas, na verdade, a política, o marco legal, ele é determinante para o que vai acontecer, para os programas que induzem as políticas e as práticas que acontecem no município. Tá? Então, não é por acaso que essa é a nossa última sessão aqui de discussão e depois, é claro, teremos um encerramento aqui do nosso evento. E, para compor essa mesa, também tem uma característica importante, que nós reunimos aqui um representante que vem da área da educação, a Alejandra, que atua no Todos pela Educação, e o Dr. Osmar Terra, que é pediatra, tem uma atuação importante aí na área da saúde, mas que também, nas políticas e nas iniciativas que ele fomentou, há também uma integração importante da assistência social, né? Então, essa mesa traz essa perspectiva de políticas e de integração. Eu vou fazer o seguinte aqui, a Alejandra vai ser a primeira a falar, mas eu vou apresentar os dois painelistas, depois a Alejandra fala, o deputado Osmar fala, eu vou trazer algumas perguntas para fomentar um diálogo entre eles e depois vou trabalhar com as perguntas que vocês encaminharem, ok? Então, vamos lá. Bom, o deputado Osmar Terra, ele é pediatra, ele é deputado federal pelo PMDB do Rio Grande do Sul, ele preside a Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância. O doutor Osmar também foi secretário de Saúde do Rio Grande do Sul, onde fundou e implementou o programa Primeira Infância Melhor, bastante conhecido aqui de todos nós, né? É autor do projeto da Lei da Primeira Infância, que visa o desenvolvimento integral da criança desde a gestação até os 5 anos de idade. Tá? Essa legislação, como ele vai poder detalhar aqui para vocês, traz aí elementos importantes para a melhoria física, psicológica, intelectual e social das crianças. A Alejandra Meraz Velasco, ela é economista pelo Instituto Tecnológico Autônomo do México e mestre em políticas públicas pela Universidade de Chicago. Trabalhou no setor público como assessora do Ministério da Fazenda no México e na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. No terceiro setor, ela tem trabalhado em organizações que assessoram e advogam em matérias de políticas públicas para a infância e para a educação. Atualmente, ela é coordenadora geral do Todos pela Educação. Ok? Então, eu vou chamar a Alejandra para nos trazer uma perspectiva importante de um grupo de trabalho que está criando aí uma agenda em termos de políticas públicas para a primeira infância para a América Latina. Por favor, Alejandra. Boa tarde. Primeiro, agradecer
o convite. Eu vou aqui apresentar desde o meu lugar de educação, mas trazendo essa visão que vocês vêm trabalhando da integralidade do atendimento na primeira infância. A gente teve aí a honra do convite da Fundação Maria Cecília Soto Vidigal e do Diálogo Interamericano para sediar uma oficina de trabalho em São Paulo no mês passado, trazendo pessoas de 11 países da América Latina com um mesmo objetivo: melhorar o atendimento na primeira infância. Foram 30 pessoas que se reuniram, foi uma mistura muito boa, muito produtiva, gestores públicos, pessoas do terceiro setor e especialistas de diversas áreas com esse olhar para a primeira infância. A gente dividiu esse encontro em 3 momentos. Primeiro, um diagnóstico, né? A gente produziu um documento base que a gente vai disponibilizar em breve, mostrando o estágio do desenvolvimento na primeira infância e das políticas públicas com esse objetivo na região. E, enfim, é muito interessante notar como o desenvolvimento ele foi diferente em cada país. O objetivo ele acaba agora se reunindo nessa intenção de conseguir a integralidade, mas tem quem pesa mais a parte da assistência. A assistência é a líder nessa integração. O Brasil tem um lugar muito particular desde a educação, né, e esse atendimento mais nas instituições de ensino. Tem países onde a presidência que assumiu esse papel de coordenação, a gente tem aí um leque grande. A gente, num segundo momento, problematizou. A gente tentou levantar quais que eram os problemas comuns para a região. E, no momento final, a gente elencou temas para uma agenda comum. De que forma podemos todos contribuir, desde os nossos diferentes lugares de enunciação, desde as nossas diferentes estruturas de atendimento, qual que é o esforço possível para a região. Bom, os argumentos, eu fico aqui numa situação complicada depois dessas 2 jornadas com painéis tão interessantes que vocês assistiram. Espero que isso sirva um pouco de sistematização. Acho que tem muita convergência em relação ao que foi apresentado e o que foi discutido nesse encontro, mas os argumentos são os que vocês já ouviram durante essas 2 jornadas. Primeiro, o enfoque de direitos, a Convenção sobre os Direitos da Criança e do Adolescente. O segundo, que para mim é muito forte, é a infantilização da pobreza. A evidência de que as crianças, elas formam um contingente muito grande da população mais pobre na região. A pertinência do investimento, né, vocês já devem ter escutado dessa razão de a cada $1 investido, isso reflete em $17 de benefício no longo prazo, ao mesmo tempo que uma política que equaliza oportunidades. Outras dimensões que estão pesquisadas na saúde, na nutrição, o efeito das políticas, o efeito positivo de longo prazo das políticas na primeira infância. Agora, aqui cabe destacar que a saúde e a nutrição é o único setor no qual a gente tem medições consagradas, medições que a gente compartilha como região com outros países. Há estudos mais focados em termos de linguagem e cognição, motricidade, as questões socioemocionais, e aqui a gente tem uma carência muito grande de indicadores, de estudos que atravessem aí as nações. Enfim, aqui mostrando um pouco aquilo que a gente tem para comparar, né? Há uma queda enorme na mortalidade infantil, dos anos 60 até 2010, a gente vê no Brasil, no Chile, em
todos os países, uma queda pronunciada na mortalidade infantil. Na nutrição, a gente vê também uma incidência menor, uma melhoria muito significativa. Mas o que é possível ver em termos de políticas públicas na região? A gente criou aí uma tipologia de países. Primeiro, um grupo que teve avanços em programas específicos, então, os programas eles caminham menos para apenas o acolhimento e mais para propostas de desenvolvimento, enfim, que contribuam para o desenvolvimento infantil. Porém, aí se encontram 6 países da região, dos 15 países pesquisados. Um segundo grupo que foi um pouco além, ele já se coloca, pelo menos discursivamente, a favor da integralidade. É preciso integrar todos os setores para que esses investimentos sejam, de fato, efetivos. E um terceiro grupo, aí são 5 países dentro desse grupo. E um terceiro grupo são os países que, de fato, conseguiram estratégias integrais na implementação das políticas públicas para a primeira infância. Quais são os avanços, concretamente, que a gente vê? Principalmente acesso. Então, acesso tanto aos serviços de cuidado, aí a gente tem diferenciação entre um enfoque universal ou um enfoque olhando para os mais vulneráveis, priorizando as populações mais vulneráveis, o acesso à educação, particularmente na população de 4 e 5 anos de idade, a região como um todo avançou muito no acesso à educação infantil, isso veio acompanhado de uma menor desigualdade que existia, os programas com foco nas famílias. Aqui, particularmente, transferência de renda nos moldes do Bolsa Família. Aí, com ou sem condicionalidades, mas essa é a tendência geral. E, em menor medida, programas de acompanhamento familiar. Em muito menor medida, programas de acompanhamento familiar que, de fato, são avaliados e têm a sua eficiência provada. Uma última questão de avanços nas políticas públicas é a aproximação desses serviços de cuidado, né, seja desde a escola ou do centro de assistência social, com os serviços de saúde. Porém, a barreira que normalmente a gente encontra os 3 anos. Então, parece que depois dos 3 anos, essa integração não é mais necessária, né? Aqui um pouco da informação sobre a pobreza infantil. Esse dado me parece muito impressionante. Deixa eu ver se eu acerto aqui no ponteiro, mas a gente vê aqui a disparidade, essa é a linha de pobreza no Brasil. A gente vê uma queda, particularmente na primeira década desse século, né? A gente vê aí a queda na incidência da pobreza, né? Aqui é o percentual da população com uma renda menor a 4 dólares per capita por dia. Porém, há aqui um abismo entre a população com mais de 65 anos e a população com até 10 anos de idade, né? Aqui fica muito evidenciado no Brasil, comparativamente até ao México, o abismo que há na pobreza entre a população idosa e os mais novos. E essa brecha não está fechando, né? Esse aqui é um dado do Observatório do Plano Nacional de Educação, onde a Fundação Maria Cecília e eu Todos pela Educação somos parceiros, e a gente mostra aqui o percentual de crianças de 0 a 3 anos que estão na escola. E aí a gente vê também a diferença entre o percentual de crianças na escola, nessa faixa etária, no percentil dos mais pobres, próximo de 20%. E no percentil dos mais ricos, ou 20% mais ricos, muito próximo de 50%. E essa diferença só se ampliou de
2001 até 2013, a diferença cresceu em 4,4 pontos percentuais. Então, ainda é necessário avançar nos serviços. No lado dos serviços das famílias e das comunidades, é preciso passar do fornecimento das vacinas e da prevenção contra os maus tratos para programas de visitas domiciliares que apresentem rotinas com impacto positivo no desenvolvimento e que tenham foco na qualidade das interações entre os pais e as crianças. É preciso investir em informação, que também é uma questão que já foi muito colocada aqui. É preciso que os pais saibam como podem promover o desenvolvimento dos seus filhos e o custo que tem deles não promoverem esse desenvolvimento. E continuar avançando na provisão de bens e serviços que ajudem essas famílias a alcançar esse objetivo. Do lado das creches e das pré-escolas, a gente tem aqui focado, particularmente no Brasil, a gente tem focado nos insumos, olhar apenas para os insumos. E aqui, de fato, se a gente olha para esse gráfico, a gente tem uma situação muito promissora, né? A gente tem um percentual de docentes na educação infantil com formação superior que só vem crescendo. E se situa já, na média, perto dos 60%. A gente volta a ter aqui um abismo, aqui, nesse caso, eu apresento o abismo regional, né? No caso da região sudeste, próximo já de 70%, enquanto que na região nordeste é 40% o percentual de docentes com educação superior. Mas isso, os estudos mostram que não quer dizer muito. A qualidade, para conseguir um impacto positivo e duradouro nas creches, nas pré-escolas, esse atendimento tem que deixar de olhar apenas para a infraestrutura e olhar para os processos dentro da sala de aula, porque as características observáveis do professor, eles nos dizem pouco sobre a qualidade efetivamente do serviço. A necessidade de focar na qualidade das interações, da mesma forma que é necessário focar no caso das famílias, é necessário ter ferramentas que nos permitam avaliar a qualidade das interações dos profissionais da educação com as crianças, e é necessário que os centros de educação infantil, eles conversem e eles tenham um trabalho articulado com as famílias. Aqui, olhando um pouco para o nosso marco regulatório, a gente não está indo nesse sentido. A gente tem uma estratégia na meta 1 do Plano Nacional de Educação, que fala sobre avaliação da educação infantil. Porém, o que está sendo colocado para avaliação na educação infantil são questões relacionadas aos insumos. Então, infraestrutura física, o quadro de pessoal, as condições de gestão do Centro de Educação Infantil, os recursos pedagógicos, a acessibilidade das escolas, e nada sobre os processos na sala de aula. Aqui, tocando em algumas das dimensões-chave na implementação das políticas públicas, produto dessa reflexão durante essa oficina no mês passado, isso é uma questão que os países da região compartilham, é a necessidade de ter um arcabouço legal para o atendimento integral. Então, definir de forma clara como acontece essa coordenação, tanto entre setores, como entre as diferentes esferas de governo. A gente está no meio aí de uma discussão sobre o Sistema Nacional de Educação, a gente precisa ter uma conversa similar em relação ao atendimento na primeira infância. E aí é uma tarefa muito mais complexa, porque a gente está falando não apenas de articulação entre as diferentes esferas, mas também de articulação entre os diferentes setores que fazem atendimento na primeira infância.
Uma segunda questão colocada como uma questão chave nas políticas públicas é a necessidade de se garantir recursos, estabelecer mecanismos de financiamento para esta política integral. A gente fala com boca cheia do Fundeb, mas o Fundeb a gente tem que lembrar que se limita à educação e aos outros serviços. De que forma a gente garante ter financiamento para a integração dessas políticas, para que não falte nenhuma delas e a gente garanta o desenvolvimento na primeira infância. E uma terceira questão, em termos de gestão, é a necessidade de se desenvolver ou se integrar em sistemas que já existem de informação social. Então, de que forma, e o Brasil é exemplar nesse sentido, na produção de informação, na produção de estatísticas, porém, os bancos não se conversam. A gente tem uma riqueza enorme na assistência social, uma riqueza enorme na educação, a gente tem há muito tempo tradição também de registros estatísticos na saúde, mas a integração dessas informações ela não acontece, tem tido esforços nesse sentido, e é uma tarefa muito difícil, mas muito necessária de ser enfrentada. É preciso, então, interromper esse ciclo de aumento do atendimento, porém, sem qualidade, né? Aqui mostro o crescimento do percentual de crianças de 4 e 5 anos na escola, né? A gente está aí rumo à universalização da pré-escola. Agora, um dado muito curioso, esse é o único indicador educacional no qual o Nordeste se sai muito melhor do que o resto do país. O atendimento na pré-escola, o percentual de crianças, não estou achando ponteiro, percentual de crianças atendidas na pré-escola na região Nordeste é acima de 90%, superando as outras regiões do país. A região Sudeste fica abaixo da região Nordeste e a linha verde aí a trajetória do Brasil. E isso não se reflete nos indicadores educacionais depois, né, no desempenho escolar depois. E também já foi uma questão muito colocada nesses 2 dias, como é necessário garantir a qualidade, como um serviço sem qualidade pode, inclusive, ser prejudicial no desenvolvimento infantil. Em relação à qualidade ainda, a gente não tem uma demanda por qualidade, a gente vê isso também nas etapas posteriores da educação. Para um pai que frequentou uma escola com uma infraestrutura muito pobre, ter uma escola que o filho frequenta, que tem merenda escolar, que tem uniforme e que tem uma infraestrutura medianamente boa, para ele essa já é uma escola de qualidade. A gente precisa, voltando ao começo da apresentação, precisa deixar claro o que identifica, o que caracteriza um serviço de qualidade. O pai precisa ter sinais claros para identificar um bom serviço de atendimento na educação infantil. E a formação dos professores, evidentemente, é um insumo-chave, é uma peça-chave no alcance desse objetivo de maior qualidade. A outra questão, que também é comum à região, é que a gente tem pouco conhecimento sobre as políticas públicas que efetivamente funcionam, de novo, tirando a saúde, as políticas nos outros âmbitos do atendimento, elas têm sido pouco estudadas e a gente tem pouca informação sobre o que dá certo, sobre as políticas públicas que deveriam ser empreendidas para conseguir um melhor atendimento. Por último, eu coloco aqui os temas que a gente considera que são, no Brasil particularmente, urgentes.
alguns passos já foram dados, inclusive, pelo deputado, né, a necessidade de colocar o enfoque do direito no atendimento na primeira infância. Isso passa pelo reconhecimento da integralidade das políticas públicas para a primeira infância, a necessidade de profissionalizar o atendimento, no caso do Brasil, o contingente importantíssimo de profissionais são os professores da educação infantil, e uma questão que é muito básica, mas a gente precisa começar por aí, que é definir o que é qualidade para além dos insumos, produzir conhecimento em relação às políticas públicas que funcionam na promoção do desenvolvimento na primeira infância, amadurecer o debate sobre as métricas do desenvolvimento na primeira infância e a definição de indicadores de qualidade, passando. Então, a gente já tem um debate amadurecido sobre insumos, a gente precisa começar a falar sobre qualidade nos processos, para também chegar na definição de indicadores de desenvolvimento na primeira infância. Eu agradeço aqui a oportunidade. Obrigado, Alejandra.